Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável. E o que eu estou fazendo aqui hoje? Hoje eu vim falar sobre a possibilidade do presidente da República mexer no tratamento antirretroviral contra a AIDS no Brasil. Será que ele pode fazer isso? Vamos falar um pouquinho, conversar um pouco sobre essa questão? E como sempre, antes de mais nada, eu gostaria de te convidar para curtir esse canal, clicar no sininho para ser alertado toda vez que eu colocar um vídeo novo por aqui. E se você gostar do conteúdo deste vídeo, já deixa um comentário, clique em curtir e compartilha com quem você acha que pode se interessar pelo assunto. Fazendo isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e começa a mostrar para outras pessoas que buscam por conteúdo parecido. E claro, se você quiser colaborar de uma maneira mais intensa, vamos dizer assim, você pode clicar aqui em Seja Membro e vir fazer parte de um grupo mais fechado de apoiadores de conteúdo desse canal. E então, vamos falar um pouco sobre até onde o presidente da República pode mexer no nosso tratamento antirretroviral no Brasil? Mas como é que surgiu essa ideia, assim? Por que falar sobre isso, né? É que quando o presidente Bolsonaro era deputado federal, ele fez um comentário no programa CQC dizendo que pessoas que se infectaram com HIV e não foram de transmissão vertical, né, de mãe para filho, que deviam custear o seu próprio tratamento. Eu vou deixar um trechinho aqui agora para vocês verem. Não, um pouco equivocado, deputado, porque aí a gente classifica um grupo de risco, não era melhor liberar para todo mundo? Tá chuvado, tudo bem, mas quem quiser usar, pô, é problema deles. Quem pegar a doença é problema dele. Você prefere? Tem aquelas políticas públicas, dinheiro do povo aqui, para tratar essa gente depois que contrai a doença com esses atos. Então é bom que a igreja libere o uso de camisinha para todo mundo. Esse povo que pega a doença não dá gasto pros hospitais públicos. Você tem que atender realmente a quem aí, num caso infortúnio, consegue contrair uma doença ou tá mal dizendo. Não, o pessoal que vive aí tomando pico na veia, ou vive na vida mundana, depois querer cobrar do poder público um tratamento que é caro nessa área. Então o dinheiro público vai para quem tem câncer, para quem tem tuberculose, para quem tem AIDS, a pessoa que foi culpada por pegar, ela que se vira. Concordo contigo. Se for na sacanagem... Eu não acho isso, eu estou reproduzindo o que o senhor falou. É isso mesmo. Se não se cuidou... Problema dele. Que borra. Problema dele. Aí depois, logo numa das primeiras ações que ele fez quando ele assumiu como presidente, foi reduzir o status do departamento de AIDS, tirando a palavra AIDS do nome do departamento e colocando esse departamento como uma área apenas do Ministério da Saúde, com bem menos autonomia para fazer as coisas. Isso foi muito criticado pelo movimento social e eu também vou colocar aqui um trechinho do Veriano Terto, que é da ABIA, falando um pouquinho sobre isso. Em 1986, é criado o Programa Nacional de DST-AIDS do Ministério da Saúde, conquista do movimento social junto ao poder público. 33 anos depois, o nome AIDS é retirado do Ministério. Voltamos a enfrentar cada vez mais uma epidemia de silêncios relacionados à AIDS e à saúde que precisa ser rompida. E isso a gente rompe falando, conversando, abrindo espaços de fala, de denúncias, para que possamos encontrar soluções para os problemas na saúde do Rio de Janeiro. E aí, pouco tempo depois, né, como se já não fosse suficiente, ele faz um comentário na frente ali, nas entrevistas que ele dava diariamente na frente do Palácio da Alvorada, falando que pessoas que vivem com HIV podem ser um custo para o Estado. Ele falava sobre abstinência sexual, que a Secretaria de Direitos Humanos estava querendo criar uma política de abstinência sexual, e ele, ao defender essa política, ele disse que pessoas que vivem numa libertinagem podem acabar se infectando, e aí o Estado teria que custear, porque isso é uma despesa para o Estado. O próprio Alexandre Garcia, que eu ouço sempre, né, nos seus comentários diários, ele fala que a esposa dele, que é obstetra, certo? Atendeu uma mulher que começou com o primeiro filho com 12 anos de idade, outro com 15, e no terceiro, que a esposa dele atendeu, o terceiro filho, ela já estava com HIV. Ele quer ajudar a combater com uma pessoa com HIV, além do problema sério para ela, né, é uma despesa para todos aqui no Brasil. Agora, essa liberdade que pregaram ao longo do PT todo, que vale tudo, né, se glamoriza certos comportamentos que um chefe de família não concorda, chega a esse ponto, uma depravação total. Não tem respeito nem em sala de aula mais.
Mas ok, aí vamos entender o seguinte. Por que nós, que vivemos com HIV hoje, temos acesso ao tratamento com medicamentos pelo SUS? A nossa Constituição Federal, ela foi criada tendo muitas partes delas como base dos direitos humanos fundamentais. Lá ele garante na Constituição o direito à saúde de todas as pessoas que estiverem em território brasileiro, cidadãs ou não. A Constituição foi criada em 1988, né, a nova Constituição, mas só em 1990, com a Lei 8080, que é o que a gente chama de Lei Orgânica da Saúde, é que o SUS foi descrito, é que foi explicado como que ele seria. E mais uma vez, claro, né, repetia então, confirmando o nosso direito à saúde. É bom lembrar que o SUS ele tem como um dos pilares a equidade, né? Que é o cuidado adequado a cada necessidade. Então, se uma pessoa precisa de mais cuidado, ela tem que ter mais cuidado. Se uma pessoa precisa de menos, exige menos cuidado, ela então deve receber menos cuidado. Isso é natural. Então, quanto mais as pessoas estiverem vulneráveis e precisando de atenção, maior deve ser o esforço para dar essa atenção a ela. E aí, em 1996, foi então promulgada a Lei 9313, né, /96, onde dava a todas as pessoas que viviam com HIV no Brasil, dentro de alguns critérios, acesso ao tratamento com medicamentos antirretrovirais. Isso, claro, veio do movimento social, né, lutando, fazendo advocacy ali dentro do Congresso para poder aprovar essa lei que foi, então, sim, aceita pelo presidente da República na época. É bom lembrar que mesmo lá naquela época, quando os medicamentos foram sendo um direito garantido numa lei, nem todas as pessoas tinham acesso a ela amplamente como é hoje, né? Haja vista o meu caso, por exemplo, que eu tive que ficar 10 anos infectado sem o tratamento porque eu não adoecia, eu não precisava do tratamento, vamos dizer assim. Os critérios eles mudam, né? Lá naquela época, por exemplo, quando eu descobri o HIV em 2008, eu não podia iniciar o tratamento por causa dos critérios. E é bom a gente entender que a ciência, ela é, até o momento, considerada para a construção desses protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que é o que orienta os tratamentos no Brasil. E aí é que vem aquela coisa. Esse receio, então, do presidente mexer nisso, isso faz sentido? Uma coisa que eu gostaria de lembrar, muito importante, é que o orçamento, né, do antigo Departamento de AIDS é um dos orçamentos mais altos dentro do Ministério da Saúde. Então é um orçamento que está em quase 2 bilhões por ano, não é só para AIDS, tá? Ele é HIV, AIDS, infecções sexualmente transmissíveis, hanseníase, hepatites virais, que é um tratamento mais caro também, e tuberculose. Mas um orçamento alto é sempre uma possível cobiça, né? Algumas pessoas podem estar interessadas em redistribuir esse orçamento. A gente também tem que lembrar que as populações mais afetadas pela AIDS ainda são aquelas populações desprezadas pelo presidente, né? São os homens gays, os homens bissexuais, as mulheres trabalhadoras do sexo, as mulheres trans e travestis, pessoas que usam drogas, especialmente, né, as pessoas pobres, as pessoas pretas. Uma coisa direta que ele poderia fazer, sem precisar mexer em lei nenhuma, ele poderia, por exemplo, exigir a definição de critérios mais rígidos para o início do tratamento ou para a continuidade desse tratamento. Né? Como antigamente era necessário ter um CD4 abaixo de 500, por exemplo, uma imunidade abaixo de 500, hoje não precisa mais, esse critério pode voltar, né? Tá, João, mas a ciência já disse que é importante começar. Ok, a ciência também diz que a cloroquina não serve para nada. Houve até mudança na bula da cloroquina, né? Tanto que 2 ministros técnicos caíram por causa disso. Então, assim, a vontade, o que falta é a vontade, porque quando se tem vontade para fazer modificações, se faz. Outra coisa também é usar estudos científicos duvidosos para poder justificar, por exemplo, o retorno de medicamentos que não são tão eficazes por uma questão de custo, né? O Brasil está em crise, a gente precisa reduzir o custo com medicamentos antirretrovirais, então vamos voltar com efavirenz, todo mundo voltar com efavirenz. Isso é uma regressão quando a gente considera que existem medicamentos mais modernos que já estão disponíveis para essas pessoas. E essa resistência, a incorporação de novos medicamentos, de insumos de prevenção, isso não é de agora não, tá? Só esse movimento conservador já tem tempo. Tanto que eu até comento às vezes com pessoas mais próximas assim, mas vou falar aqui agora publicamente, é que em reuniões para a implantação da PrEP, profilaxia pré-exposição,
houve gestores de alto escalão do Ministério da Saúde dizendo que não iam pegar dinheiro público para viado dar o em camisinha. É esse tipo de nível que algumas pessoas gestoras estão ali no governo já há algum tempo e agora não está muito diferente. Mas uma coisa que o presidente poderia fazer e que sim colocaria em risco grande nosso tratamento seria enviar um projeto de lei para o Congresso revendo essa obrigação do Estado em fornecer medicamentos. Entre as desculpas, aí muitas pessoas falam assim, mas ele nunca vai fazer isso. Mas entre as desculpas, por exemplo, eles podem usar o critério de crise econômica, né? Dizer que existem estudos que dizem que medicamentos menos potentes também são suficientes. E esse projeto indo para a Câmara dos Deputados, num momento onde a gente está muito polarizado, né? Uma diferença muito grande de ideias ali dentro, e ao mesmo tempo uma oposição muito fraca ali frente ao presidente da República, né? E dentro das negociações ali também poderiam entrar questões, por exemplo, de seria melhor, vamos colocar assim, punir 900 mil pessoas que vivem com HIV do que, sei lá, 30 milhões em outras questões. Então, a gente já viu isso acontecer com aquela injusta reforma da Previdência, né, que acabou de fato punindo pessoas que têm menos, né, que oneram menos a Previdência, foram as que mais pagaram por isso. E é a mesma coisa que está sendo feito no caso da reforma tributária, né, que também está sendo feito ainda punir as pessoas que menos ganham, né, as pessoas que são bilionárias vão continuar pagando cada vez menos. Então esse tipo de matemática, ela já ficou muito clara pra gente que não é muito importante o que as pessoas pensam ou fazem ali, não. Os interesses políticos e pessoais são muito maiores. Então, pessoal, sim, o presidente pode sim mudar a nossa política de medicamentos de maneiras mais fáceis para ele fazer dentro do próprio executivo ou sugerindo a mudança de leis para o Congresso, o que também não seria tão difícil de ser aprovado, né? Com justificativas cabíveis, né? Vamos colocar assim, ele conseguiria sim uma aprovação. Por isso, é muito importante a gente escolher muito bem as pessoas em quem a gente vota. Quando a gente acha que o presidente é um problema, a gente tem que lembrar que deputados é que podem modificar essa lei, então eles também podem ser um problema. É muito importante que a gente esteja muito alinhado e ciente das pautas que são defendidas pelos candidatos. E eu só queria dizer que ninguém está seguro em um governo que desqualifica completamente a ciência e ataca pesquisadores. E que todos nós que dependemos em algum grau de alguma coisa do governo corremos um risco muito grande quando a gente elege, coloca no poder pessoas com pensamentos muito liberais, vamos colocar assim, né? Essa ideia de Estado mínimo, quando as pessoas acham que o Estado mínimo é vender os Correios, na verdade o Estado mínimo também inclui a redução desse tipo de apoio, de assistência que o Estado fornece pra gente. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar de ser um tema pesado, né? Que tem sim, a gente fica receoso, mas eu espero que tenha servido de informações para que a gente fique um pouco mais consciente e entenda que política interfere diretamente na vida de todos nós, tá bom? Um beijo grande, fica bem e até mais. Tchau, tchau.